Olá, tudo bem? Quinto vídeo de geometria plana. Com esse vídeo nós entramos na segunda parte do estudo dos triângulos. Eu estou particularmente estudando o segundo módulo dos 8 módulos do livro, né? O livro Geometria Plana, livro 1, que eu apresentei para você no vídeo anterior. Se você quiser conhecer um pouco mais, né? Digamos assim, vamos lá, entre aspas, fazer aí uma degustação, né? Conhecer uma pequena amostra grátis do livro, entre em contato comigo, eu vou enviar para você gratuitamente o segundo módulo, o módulo Estudo dos Triângulos, no formato, né, PDF. Você aí vai poder, com esse módulo, utilizar os vídeos de triângulo com material de apoio, tá certo? Vai fazer os exercícios básicos, né? Vai ler os exercícios resolvidos, os teoremas, as definições, as regras, as fórmulas. E aí depois desse período, digamos aí, esse test drive, né, que você vai fazer com o módulo, se você gostar do módulo, fique sabendo que o resto do livro segue o mesmo estilo. Todo o livro, todos os 8 módulos tem o mesmo estilo, tá certo? Então não esquece não, entre em contato comigo, casadamatemática.8825@hotmail.com, que eu envio para você o segundo módulo do livro, que é o módulo Estudo dos Triângulos. E aí você para conhecer um pouquinho, tá bom? Vamos lá, foi o que nós fizemos no vídeo anterior. Eu apresentei para você a definição de triângulos, apresentei o livro. Eu também mostrei a você como você pode classificar um triângulo quanto às medidas dos lados e quanto às medidas dos ângulos. Hoje, nesse quinto vídeo, vamos avançar um pouquinho mais, né? Vamos nos enriquecer um pouco mais no que se refere ao conhecimento dos triângulos. Eu vou apresentar para você a definição de congruência de triângulos. E aí eu vou pedir a João Rodrigo para colocar aí para você essa definição, a mesma que está no livro, tá certo? Então vamos lá, olha só, ficou claro aí, né? A definição é clara. 2 triângulos são congruentes se e somente se apresentam os lados e os ângulos, as medidas dos lados, as medidas dos ângulos, ordenadamente congruentes, tá certo? São 5 casos de congruência, 5. Eu coloquei 5 pares de figuras, né? Primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par e quinto par. Cada um desses 5 pares representam um dos casos de triângulo. São 5 casos, 5 pares, tá certo? Vamos começar por esse daqui, por esse caso daqui. Ele é um axioma, na realidade, ele não é um teorema. Os outros 4 casos são teoremas e, portanto, se são teoremas, tem demonstrações. As demonstrações desse teorema, desses 4 casos, estão no apêndice 1. Todos eles estão no apêndice 1 do livro, tá bom? E aí eu preciso agora falar daqueles 2 grupos do vídeo anterior, independentemente de que grupo você participa. Se do primeiro grupo, daquele pessoal que não gosta de geometria plana, mas devido às circunstâncias estão se vendo na obrigação de estudar geometria plana, ou se pertence ao segundo grupo, é aquele pessoal apaixonado por geometria plana. Não importa, tanto um grupo quanto o outro, as pessoas desses grupos terão que entender o significado de congruência de triângulos. O que é que significa dizer no popular, trocando em miúdos, o que é que significa dizer que 2 triângulos são congruentes, memorizar os 5 casos e pronto, tá certo? A leitura das demonstrações, o entendimento dessas demonstrações fica, digamos assim, entre aspas, na obrigação somente o pessoal do segundo grupo. O primeiro está dispensado, tá bom? Esse pessoal do primeiro grupo, junto com o pessoal do segundo, tem que entender o que significa congruência de triângulos e memorizar os 5 casos. As demonstrações, a leitura das demonstrações fica só para o pessoal do segundo caso, tá bom? Vamos por esse caso aqui, que é um axioma, tá certo?
ele diz o seguinte, é o caso, é como você vai a partir de hoje, tá bom? Você vai chamar de caso Lau. Olha só, L-A-L, caso Lau. O que é que significa a letra L? O que é que significa a letra A? Então vamos lá. Lado, ângulo, lado. E quer dizer o seguinte, se você tiver dois triângulos com dois lados ordenadamente congruentes e o ângulo situado entre esses dois lados, o ângulo formado por esses dois lados também congruentes, então esse triângulo, eles serão congruentes. Os dois triângulos serão congruentes. Vamos devagar, vamos lá. Nesse caso aqui, olha só o que é que nós temos. Está vendo aqui essa letra L? Se refere ao lado AD e ao lado RS. É ao segmento AD e ao segmento RS. Veja que eu coloquei aqui no desenho, indicando para você que a medida do lado AD é igual à medida do lado RS, ou seja, dois tracinhos. Portanto, essa letra L refere-se à congruência entre esses dois lados, tá certo? Depois nós temos essa outra letra L que se refere, tá bom? Representa, simboliza a congruência entre os lados DF e ST. E o ângulo situado entre os dois lados, ou se você preferir, o ângulo formado por esses dois lados também são congruentes. Tanto assim que eu coloquei aqui dois tracinhos aqui e dois tracinhos aqui. Pronto. Se você for informado, for apresentada uma figura com esses dois triângulos, você pode dizer que esses dois triângulos são congruentes. Deixa eu colocar aqui para você. Como é que é a indicação universal? Vamos lá. Triângulo ADF, ou FAD, ou DFA, como você quiser, não importa isso aqui. Eu vou botar ADF, o triângulo ADF é congruente, olha aí o símbolo de congruência, é congruente ao triângulo RST. RST. Pronto. Esse é o primeiro caso de congruência. Você não precisa memorizar primeiro caso, segundo caso, não. Você tem que memorizar os 5 casos, mas a ordem necessariamente não. Isso aqui é apenas por uma questão de apresentação, tá certo? Deixa eu separar aqui só para ficar depois mais agradável a visualização. Vamos lá. Tá, mas aí, é só isso? Não. Tem algo mais, né? Tem um detalhezinho aí diferenciador. Se não fosse, ou melhor, se não fossem os casos de congruência de triângulos, nós, os geômetras da antiguidade, eles perceberam que teriam que serem realizadas 12 medidas, é isso mesmo, 12 medidas para se afirmar se dois triângulos são ou não são congruentes. Eu vou explicar a você onde é que entra essas 12 medidas. Suponhamos que não existissem os casos de congruência de triângulos, que os gênios, os geômetras de antigamente não tivessem descoberto esses casos de congruência. Nós teríamos que pegar a régua, olha só, efetuar uma medida, 2 medidas, 3 medidas, 4 medidas, 5 medidas, 6 medidas. Depois se pegaria o transferidor, né, um instrumento usado para medir ângulos. Anote aí, foram efetuadas 6 medidas do comprimento de lados. Depois eu teria que vir para cá, efetuar essa medida de ângulo, uma medida, 2 medidas, 3 medidas, 4 medidas, 5 medidas, 6 medidas. Ora, 6 medidas de ângulos e 6 medidas de lados totalizam 12 medidas. Demorado e cansativo. Foi que os geômetras, então, os gênios de antigamente, eles descobriram os casos de congruência de triângulo, que nos dão de forma rápida e principalmente segura, tá certo? Uma forma de dizer, olha, esses dois triângulos são congruentes ou não são congruentes, sem a necessidade da realização dessas 12 medidas.
Essa, na minha opinião, digamos assim, é a grande sacada, a grande utilidade dos casos de congruência. Se eu for informado e você for informado que esses triângulos são congruentes, o que a matemática afirma para você é o seguinte: olha, fulano, fulana, não tem necessidade mais nenhuma de você vir aqui medir o lado AF e depois medir o lado RT. Não há necessidade. A geometria plana está garantindo para você que esses dois lados são congruentes. Seja qual for a medida desse lado AF, será a mesma medida. Você não perde mais tempo, você está dispensada ou dispensado de efetuar essas duas medidas. O mesmo acontece com esse ângulo daqui, ó. Você não precisa mais medir o ângulo DFA para depois verificar que é congruente ao ângulo STR. Não há mais necessidade. O mesmo se aplica a esse ângulo daqui, ó. Você não precisa mais colocar o transferidor aqui para verificar que ele tem 35 graus. Não tem mais necessidade. Aqui, olha aí, 35 graus. Isso chama-se economia de tempo. E uma economia segura. Economia segura. É isso que significa dizer que dois triângulos são congruentes. Pega-se o mínimo possível de informações, e os matemáticos, os geômetras descobriram esses 5 casos. Dentre inúmeros, uma quantidade assim imensa de casos, eles conseguiram descobrir que somente 5 casos garantem de forma absolutamente segura, matematicamente segura, que dois triângulos são congruentes. Só existem esses 5 casos de congruência de triângulo, tá certo? Então o primeiro caso é o casual. Vamos para o primeiro caso. Vamos para o segundo caso. Então vamos lá, vou apenas... Isso, vamos para cá. O segundo caso é esse daqui agora, olha só. Qual o nome dele, Ayrton? Vamos lá. O nome dele, como é que eu vou escrever aqui? Vamos lá. É o caso ALA. E aí é simples. Como você é uma pessoa inteligente, apesar de inexperiente em geometria, mas é inteligente, já dá para perceber. Se aqui é lado, ângulo, lado, não é difícil para você perceber o que é que significa isso aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Esse desenho aqui já está indicando para você. Se aqui eu tinha que ter dois lados e o ângulo entre esses lados congruentes, aqui agora é o contrário. Esse caso exige que haja dois ângulos, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. T, R, F, S, T, X. Pronto. Olha só. O ângulo R tem um tracinho. O ângulo T tem um tracinho. Opa, eles são congruentes. Acabou. Ponto final. O lado RF apresenta 3 tracinhos. O lado TX apresenta 3 tracinhos. Alguém chegou aqui, mediu, viu que eram congruentes e botou 3 tracinhos para nos informar. O ângulo F tem 2 tracinhos, portanto é diferente desse. Poderiam até ser iguais, mas aqui no caso são diferentes. E o ângulo X tem 2 tracinhos. É só isso? Já era. A matemática diz para você com toda certeza que o triângulo, vamos lá, o triângulo DFR, eu poderia fazer FDR, RDF, RFD, não importa. Aqui eu vou pegar DFR, o triângulo DFR, olha aí, congruente ao triângulo DFR, SXT, pronto, vai. Pronto. Tem explicação? Claro que tem. E é análoga a essa daqui. Precisa você pegar o transferidor para medir aqui? Claro que não. É claro que não. Veja que esse lado daqui que eu estou pondo o dedo, se liga, viu? Esse lado que eu estou, esse ângulo que eu estou pondo o dedo, ele é frontal, ele está frontal ao lado de 3 traços.
Tá vendo esse ângulo aqui que eu tô pondo? É um ângulo vazio, digamos assim, ângulo vazio, ângulo sem marcação. Como você achar mais bonitinho? Ângulo sem marcação. Veja que esse ângulo daqui também está frontal ao lado de 3 tracinhos. Esse fato, tá bom? É suficiente para garantir, seja qual for a medida desse ângulo aqui, é igual a medida desse ângulo daqui. Ponto final. Acabou. Esse lado daqui, o lado SX, ele está frontal ao ângulo de um tracinho. Vem para cá. Qual é o lado que está frontal ao ângulo de um tracinho? É o lado DF. Pois bem, o lado DF é o correspondente do lado SX no outro triângulo. Então as medidas desses dois ângulos são congruentes. Se eu pegasse a régua aqui agora e medisse, daria absolutamente igual a medida daqui. Você economiza tempo e de forma segura. Ok? Vamos avançar? Vamos para esse outro caso aqui. O que é que nós temos aqui? Vamos separar aqui, pronto, 5 casos de congruência de triângulos. Caso LAU, caso ALA, e aqui agora, veja que esse caso não exige a medida de ângulos, só de lados. 3 lados aqui, 3 lados aqui. Você já até está desconfiada ou desconfiado do que vem a ser, né? Qual o apelido, digamos assim, né? O caso LLL, lado, lado, lado. Pronto. Olha aí. Se a medida desse lado é congruente à medida desse lado. Deixa eu botar letras aqui para ficar mais fácil a minha explicação. R, V, Z, A, B, J. Pronto. Se o lado RV é congruente ao lado AJ, se o lado VZ é congruente ao lado JB, se o lado ZR é congruente ao lado BA, então eu posso afirmar sem medo de estar errado, a geometria me garante que o triângulo RVZ, bota aí Ayrton, RVZ, ele é congruente ao triângulo AJB, ao triângulo RVZ, isso, AJB, isso, AJB, pronto. Explicações mais detalhadas, você já sabe. Precisa você chegar aqui, efetuar a medida desse ângulo e desse daqui? Claro que não. Nem desse ângulo, nem desse ângulo, nem desse ângulo. Não há necessidade de você efetuar 6 medidas de ângulo. 3 aqui e 3 aqui. A geometria garante para você, fulano, poxa, pelo amor de Deus, não perde tempo não. Já foi provado, demonstrado, isso é demonstração. Olha, esses ângulos, todos eles são congruentes, né? 2 em 2, tá bom? Aqui agora, vamos lá, vamos nessa aqui, vamos lá. O que é que nós temos? Um lado, um ângulo e um ângulo bem separado lá longe, né? Um lado, um ângulo coladinho e um ângulo separado. Como é que os geômetras chamaram isso aqui? Vamos lá. Lado, 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 ângulo juntinho colado, tá bom? Ângulo juntinho e um ângulo separado. Eles chamaram de ângulo oposto. Eu vou botar um A e um O aqui do lado direito abaixo do A. Como é que você lê? Vamos lá, olha só a leitura. Lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Mas Ayrton, ângulo oposto ao que? Ele está oposto, ele faz oposição aqui. A oposição que ele faz é em relação ao lado. É porque esse ângulo daqui, que eu estou pondo o dedo, ele é adjacente a esse lado. Esse ângulo daqui, ele é adjacente a esse lado. Agora observe que esse ângulo, ele não é adjacente. Ele não está nas adjacências. Ó, 2 adjacências. Esta adjacência e esta outra adjacência. Ele está oposto, ele está frontal, ele está de frente ao que? Ao lado. Então é fácil. É um lado, um ângulo e um ângulo oposto, frontal ao lado. Daí o nome, lado, ângulo, ângulo oposto, tá bom?
E aí, já fica claro para você, né? Se eu colocar para você S, T, vamos lá, aqui eu vou botar um R, STR, aqui eu vou botar um A, um B e um C. Poxa, tá claro que o triângulo TSR é congruente ao triângulo TSR. BAC, e já sabe, a explicação é a mesma, as medidas desse ângulo será igual à medida desse ângulo, a medida desse lado será congruente à medida desse lado, e a medida do lado SR será congruente à medida do lado AC, sem a necessidade de você efetuar a medida, tá bom? Então vamos lá, primeiro caso, segundo caso, primeiro caso LAU, segundo caso ALA, terceiro caso lado, terceiro caso lado ângulo oposto, e esse é o chamado, alguns autores chamam de caso especial, é o caso cateto hipotenusa, deixa eu botar aqui, cateto hipotenusa, e ele, talvez seja por isso que ele é especial, ele só se aplica a triângulos retângulos que você já sabe o que é. Tá bom? Não vou explicar, você já sabe o que é, lá do vídeo anterior. Esse caso diz o seguinte, olha só. Se dois triângulos retângulos apresentarem a hipotenusa e um dos catetos ordenadamente congruentes, então esses triângulos são congruentes. Pronto, acabou. Então observe que essa hipotenusa aqui é congruente a essa hipotenusa. E esse cateto aqui é congruente a esse cateto. Confirmado? Já era. Pode então colocar, vamos lá, JK, L, aqui eu tenho E, F, I. Pronto. Triângulo JK, L, E e F. Eu posso afirmar então, com toda certeza, que o triângulo JLK é congruente ao triângulo EFI. É congruente ao triângulo EFI. E aí as explicações que não precisa mais dar, porque você já conhece as explicações no que se refere à medida desse ângulo, desse ângulo, desse ângulo, desse ângulo, tá certo? E desse lado daqui, tá bom? Bom, esse vídeo vai ser curtinho, né? Eu apresentei para você as medidas, ou melhor, apresentei para você a definição de congruência de triângulos, apresentei os 5 casos de congruência de triângulos, expliquei para você cada um deles na linguagem de um vídeo, que é a linguagem audiovisual. No livro eu explico também, só que na linguagem que eu gosto mais, que eu tenho maior preferência, que é a linguagem escrita, onde eu acho que eu sou melhor do que na linguagem audiovisual, né? É porque eu acho que eu sou melhor e também porque é que eu gosto mais, que é a linguagem escrita, tá certo? Aquela onde, na minha opinião, o seu cérebro cansa um pouco mais, mas em compensação retém muito mais, tá certo? Página 22, página 23, eu coloco para você exemplos bem detalhados, né? Falo tudo que eu falei, escrevo. O que eu falei aqui eu escrevo de uma outra maneira, tá certo? Faço uma questão explicando um detalhe importantíssimo. Que detalhe é esse aí? Onde é que está? No exercício R1. Olha só você, exercício R1 da página 23, tá bom? Você que, independentemente do grupo que você faz parte, você tem que saber desse detalhezinho que é a questão R1. No que se refere a você olhar para a figura, ligar o seu achômetro, e o seu achômetro vai dizer que aquelas duas figuras, dois triângulos são congruentes, quando na realidade não são. Eu alerto você sobre esse perigo na questão R1, tá bom? E aí você vai poder fazer, vamos lá, com esse vídeo já dá para você fazer as questões da B1 até a B8. Isso, B1 até a B8. Tem até uma questão aí da SPSEC, né? A Escola do Exército, é a questão B6, muito inteligente essa questão, já dá para você encarar com essa explicação. E no próximo vídeo, o 6º vídeo, nós vamos entrar o que? Nos cálculos, propriamente dito, né? Eu vou apresentar para você o 5º item do livro, né? O 5º item do módulo, desculpe, o 5º item
do módulo Estudo dos Triângulos, que é Lei Angular de Tales e Teorema do Ângulo Externo. Tá combinado? Então até o vídeo 6 de Geometria Plana.